Quando o pai de João leu as mensagens de amor para Miguel no telemóvel, o arquiteto de 30 anos viu o seu mundo ruir. Expulso da casa familiar em Lisboa naquela noite fria, ele nunca suspeitou que aquela rejeição dolorosa abriria portas para um apoio que mudaria tudo. A chuva caía forte sobre as ruas de Alfama, enquanto João arrastava a mala pesada pela calçada irregular, o coração apertado de dor e confusão. As palavras do pai ecoavam na sua mente como um eco sem fim: "Tu não és mais meu filho, sai daqui com essa vergonha." A mãe, sentada à mesa da cozinha, apenas chorava em silêncio, sem coragem para intervir. João crescera naquela casa antiga, rodeado de tradições portuguesas, jantares de família com bacalhau e fado a tocar baixinho no rádio, onde o pai, um homem vindo do norte conservador, sempre ensinara que um homem devia ser forte, casar com uma mulher e dar netos. Agora, tudo isso desmoronava porque ele amava Miguel, o professor de História de 28 anos que conhecera há 3 anos num café perto da Universidade de Lisboa. A relação fora sempre secreta, encontros discretos em apartamentos emprestados, beijos roubados em parques ao entardecer, conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel esperava no seu pequeno apartamento no bairro Alto, com as luzes suaves acesas e um chá quente pronto. Assim que João entrou, molhado e trêmulo, Miguel abraçou-o com força, sem dizer nada por longos minutos. "Conta-me tudo", murmurou finalmente. João desabafou entre lágrimas, descrevendo o momento em que o pai, ao pegar no telemóvel esquecido, leu as mensagens carinhosas e explodiu de raiva. "Ele disse que eu era uma desonra para a família, que nunca mais queria ver a minha cara." Miguel ouviu com paciência, os seus olhos castanhos cheios de compreensão, pois ele próprio vivera uma infância semelhante em Braga, onde a família ainda fingia não saber da sua orientação. Naquela noite, deitaram-se lado a lado na cama estreita, sem dormir, falando baixinho sobre o futuro incerto. João sentia um vazio enorme, como se parte de si tivesse sido arrancada. No dia seguinte, acordou com o corpo dolorido de tensão. Foi ao trabalho no escritório de arquitetura perto da Praça do Comércio, tentando manter a aparência normal. Os colegas notaram a sua palidez, mas ele sorriu forçado, dizendo que era só cansaço. Durante o almoço, sozinho num banco à beira do rio Tejo, observou os barcos passarem e questionou-se pela primeira vez se valia a pena continuar a esconder quem era. Miguel mandou uma mensagem: "Estou aqui para ti, sempre." À tarde, João caminhou pelas ruas estreitas de Lisboa, passando pelos elétricos amarelos e pelas pastelarias cheias de pastéis de nata, sentindo o peso da solidão. Chegou ao apartamento de Miguel ao fim do dia, onde encontraram conforto um no outro, partilhando memórias de como se apaixonaram durante uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, onde as conversas fluíram naturalmente. Mas a dor da rejeição do pai não saía da cabeça de João. Ele imaginava a mãe sozinha em casa, dividida entre o amor pelo filho e o medo do marido. Naquela semana, evitou ligar para casa, mas o silêncio do telemóvel era ensurdecedor. Miguel propôs que dessem um passeio pelo Chiado, para respirar ar fresco. Caminharam de mãos dadas discretamente, num canto escondido, e João sentiu pela primeira vez uma centelha de liberdade. "Talvez isto seja o começo de algo melhor", disse Miguel. João assentiu, mas no fundo ainda duvidava. O conflito interno consumia-o: seria ele o problema, ou a sociedade que os rodeava? As noites seguintes foram de insônia, com João relembrando a infância, as brincadeiras com os primos, as festas de Natal onde todos fingiam ser uma família perfeita. Agora, tudo parecia uma mentira. Miguel, com a sua calma de professor, lia-lhe trechos de livros sobre história da tolerância em Portugal, desde os tempos da Revolução dos Cravos até aos dias atuais do orgulho LGBT. João ouvia, mas o coração ainda sangrava. No fim da semana, decidiram que precisavam de um plano. Não podiam continuar assim, escondidos como criminosos. A rejeição do pai fora o catalisador para uma reflexão profunda sobre a sua identidade. João começou a escrever num caderno as suas emoções, transformando a dor em palavras que um dia partilharia. Miguel preparava jantares simples com vinho do Douro, tentando trazer leveza. "Amo-te tal como és", repetia ele todas as noites. João sorria pela primeira vez em dias, sentindo que, apesar de tudo, tinha alguém que o via inteiro. Mas a ferida familiar ainda estava aberta, e Lisboa, com as suas luzes noturnas refletidas no Tejo, parecia testemunha silenciosa da sua luta interior. Na pequena sala do apartamento de Miguel no bairro Alto, João desabafou tudo o que guardara por anos. "Eu sempre soube que era diferente, mas esconder de todos, inclusive da família, estava a matar-me por dentro." Miguel, com os olhos cheios de compreensão, segurou as mãos dele: "Meu amor, não estás sozinho. Vamos enfrentar isto juntos." Nos dias seguintes, a vida de João virou um turbilhão emocional. Ele evitava as ruas familiares de Lisboa, temendo encontrar alguém conhecido. No trabalho, no escritório de arquitetura perto da Praça do Comércio, os colegas notavam a sua distração. "Estás bem, gajo?", perguntou o chefe, um homem de meia idade chamado Carlos.
João mentiu, dizendo que era problema familiar. Mas a pressão interna crescia. Recordava a infância numa casa perto do Porto, onde o pai ensinava-o a jogar futebol e a ser homem de verdade, enquanto a mãe cozinhava arroz de pato aos domingos. Agora, tudo isso parecia distante. Encontrou-se secretamente com a mãe num café no Chiado, onde ela, com voz trêmula, disse: "O teu pai está furioso, filho, mas eu amo-te. Só não sei como lidar com isto." As palavras dela trouxeram algum conforto, mas também mais dor. O melhor amigo de João, Pedro, reagiu de forma mista quando soube: "Apoio-te, mas vais perder muita gente." Outro amigo distanciou-se sutilmente, alegando estar ocupado. João sentia o peso da solidão, questionando se o amor por Miguel valia a perda da família. Caminhavam pelos miradores de Lisboa, vendo a cidade estendida lá embaixo, e falavam sobre o futuro. Miguel, com a sua paciência de professor, partilhava histórias de alunos que lutavam com a identidade. Portugal mudou muito desde os anos 70, mas ainda há quem fique preso no passado, dizia ele. João assentia, mas o medo paralisava-o. Uma noite, após um dia difícil no trabalho onde quase cometeu um erro num projeto importante, João chorou nos braços de Miguel. "Talvez eu devesse voltar para casa e fingir que nada aconteceu." Miguel respondeu com firmeza: "Não podes viver uma mentira para sempre. O amor que temos é real, e merece ser vivido à luz do dia." As discussões entre eles eram profundas, cheias de lágrimas e abraços. Visitavam a livraria Bertrand, onde Miguel comprava livros sobre direitos LGBT, e João lia-os à noite, sentindo-se menos sozinho. O conflito interno de João intensificava-se. Ele amava o pai apesar de tudo, lembrando as viagens de família ao Algarve, os risos na praia. Agora, sentia-se traído pela própria família. Miguel planeou um fim de semana em Sintra para escapar da pressão, onde passearam pelos jardins do Palácio da Pena, de mãos dadas discretamente. Lá, João sentiu uma paz temporária, mas ao regressar a Lisboa, a realidade bateu novamente. No trabalho, um colega fez um comentário homofóbico disfarçado, e João ficou em silêncio, o sangue fervendo. Contou a Miguel, que o encorajou a falar. "Tens de te defender." A decisão de se assumirem publicamente começou a formar-se nas conversas noturnas, enquanto ouvia um fado triste no rádio. João escrevia cartas que nunca enviava ao pai, expressando a sua verdade. Miguel, sempre o pilar, planeava como poderiam partilhar a sua história sem medo. A cidade de Lisboa, com os seus elétricos rangendo e o cheiro a mar, tornava-se o palco da sua transformação lenta. João começou a sentir que a rejeição era não só uma perda, mas uma oportunidade para crescer. "Talvez seja a hora de parar de esconder, Miguel." "O que achas?" perguntou uma noite, olhando para o parceiro com determinação nova. A confrontação familiar atingiu o pico numa tarde chuvosa quando João decidiu voltar a casa para tentar dialogar. O pai, com o rosto vermelho de raiva, gritou novamente as mesmas palavras duras, acusando-o de destruir a família. A mãe tentou mediar, mas foi silenciada. João saiu dali com o coração em pedaços, mudando-se definitivamente para o apartamento de Miguel. A depressão instalou-se, com noites de insônia e dias de apatia no trabalho. Miguel apoiava-o incondicionalmente, preparando refeições e ouvindo os desabafos intermináveis. "Tu não escolheste ser assim, o amor escolheu-nos", repetia ele. Exemplos de preconceito na sociedade portuguesa surgiam a cada esquina, olhares estranhos na rua, comentários em cafés do Rossio. João questionava a sua identidade, sentindo-se como um estranho na própria terra. Flashbacks de viagens familiares a Coimbra, onde estudara, misturavam-se com a dor atual. Miguel partilhava a sua própria história de aceitação lenta na família de Braga. Juntos, enfrentavam a pressão, caminhando pelas margens do Tejo para clarear a mente. O chefe de João, ao notar a mudança, ofereceu apoio inesperado, dizendo que valorizava o talento independentemente da vida pessoal. Mas o medo ainda dominava. Uma noite, após uma discussão acalorada com Miguel sobre o futuro, João caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade, refletindo sobre sacrifícios. O parceiro pediu desculpas, reforçando o laço. A crise psicológica de João atingiu o fundo quando recebeu uma mensagem da irmã, que morava no estrangeiro, dizendo que o pai proibira falar com ele. Lágrimas rolaram, mas Miguel abraçou, dizendo: "Vamos construir a nossa própria família." Aos poucos, a determinação cresceu. Eles discutiram a ideia de uma declaração pública, talvez num vídeo nas redes sociais, para contar a sua história autêntica. João sentia o peso da decisão, mas o amor por Miguel dava força. Lisboa, com as suas festas de Santo António e quando ao longe, parecia encorajá-los. O crescimento emocional começava a brotar, transformando a dor em resiliência. Decidiram filmar o vídeo de coming out numa tarde tranquila no apartamento. Com o telemóvel fixo, João e Miguel sentaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas, e falaram com o coração aberto sobre a rejeição,
o amor secreto e a esperança de aceitação. Somos dois homens portugueses que se amam, e não vamos mais esconder, disse João para a câmara. O vídeo foi postado nas redes, com uma legenda simples sobre amor em Portugal. A ansiedade antes do post foi enorme, com João andando de um lado para o outro. Miguel acalmava-o, seja o que for, estamos juntos. Ao clicar em publicar, o coração acelerou. Nas primeiras horas, reações mistas chegaram, alguns likes de amigos, comentários de apoio de desconhecidos. Mas a força veio quando o vídeo começou a ser partilhado. O chefe de João enviou uma mensagem de parabéns, dizendo que o escritório orgulhava-se dele. Miguel recebeu chamadas de colegas professores elogiando a coragem. O momento do post foi libertador, como se um peso enorme saísse dos ombros. Caminharam pela cidade de noite, sentindo-se mais leves, parando para um gelado na Baixa. A decisão marcava um ponto de viragem, com o casal sentindo que o futuro, apesar de incerto, era deles. Após o vídeo viralizar, o backlash veio de alguns parentes distantes, com mensagens duras, mas o apoio inesperado inundou, milhares de mensagens de portugueses de todo o país, desde o Minho ao Algarve, partilhando histórias semelhantes. O chefe promoveu João num projeto importante, dizendo que a autenticidade inspirava a equipa. Uma tia de Miguel, de quem nunca esperavam, ligou para oferecer apoio e convidar para um almoço familiar. A relação deles aprofundou-se em momentos de ternura, passeios de mão dada pela primeira vez em público no Parque Eduardo VII, jantares românticos com vista para o rio. João sentiu o crescimento, transformando a dúvida em orgulho. Amigos antigos reapareceram, pedindo desculpas. O casal celebrava pequenas vitórias, como ser convidados para um evento cultural em Belém. O amor florescia, fortalecido pela adversidade. O apoio cresceu ainda mais quando um vídeo de resposta de uma comunidade local em Lisboa circulou, convidando João e Miguel para um evento de diálogo. Até o pai, influenciado por vizinhos e um padre progressista, enviou uma mensagem hesitante: talvez eu tenha sido duro demais. A reconciliação parcial trouxe lágrimas de alegria. João, agora mais forte, refletia sobre a jornada, da dor da rejeição ao orgulho da aceitação. Eles construíram uma vida feliz juntos, com planos de viagem pelo Douro e uma casa própria. A cidade de Lisboa testemunhava o seu amor à luz do dia. O crescimento de ambos era visível, João mais confiante no trabalho, Miguel mais aberto na escola. No fim, sentados à beira do Tejo ao pôr do sol, abraçados, sabiam que o amor vencera. A aceitação social inesperada pode curar as feridas da rejeição familiar para os homens gays. Verdadeiro ou falso?